Boa noite aos meus colegas e ao professor orientador. O tema do nosso trabalho é a dupla autenticação, mas também pode ser chamado de duplo fator de autenticação. O trabalho é composto pelo Amaury Alves da Silva Júnior, pela Beatriz da Silva Leite, pelo Carlos da Silva Rocha e por mim, Eliel Brandon de Lima Marques. Iremos falar do nosso objetivo geral, do objetivo específico, do que é a dupla autenticação, como funciona, e para demonstrar a importância da dupla autenticação, vamos usar uma notícia que saiu na TV Câmara de Jacareí esse ano, falando sobre o aumento de crimes digitais. Demonstraremos também a parte prática, as conclusões finais e, por fim, as referências bibliográficas. O nosso objetivo geral é apresentar uma dupla autenticação em um servidor Debian. Já o nosso objetivo específico é apresentar alguns programas de dupla autenticação e suas características. Dupla autenticação. Antes de entender o que é dupla autenticação, primeiro precisamos entender o que é a autenticação do usuário. A autenticação do usuário testa se a pessoa que solicita o acesso é a mesma pessoa cadastrada e autorizada. Vocês estão logados e autenticados com suas contas no Teams, porque significa que esse método de autenticação, login e senha, que é o mais famoso, deu certo, porque suas credenciais foram validadas, ou seja, elas estão corretas. Entendendo o que é autenticação, agora a gente pode entender o que é dupla autenticação. Dupla autenticação basicamente consiste em uma camada extra de proteção à sua conta, ou seja, uma camada a mais de proteção à sua conta. E seu objetivo é trazer um número maior de segurança. Isso é para todos os tipos de aplicação e por isso que ela vem substituindo esse um único fator de autenticação, que é o login e senha que eu expliquei no começo. De utilizar um segundo fator de autenticação para garantir que você é realmente você, não é algo só interessante, né? Agora se torna algo muito necessário, ainda mais hoje em dia. E existem alguns métodos para fazer a autenticação. Existem alguns métodos de autenticação. Temos o fator de conhecimento, que é a resposta para alguma pergunta, pode ser para qualquer tipo de pergunta. Temos o fator de posse, que é o que o usuário possua como um token. O fator biométrico, que é o que o usuário é, pode ser para o seu comportamento facial, sua impressão digital, de voz, de íris, até incluindo a forma que a gente anda e que a gente fala. Existem alguns dispositivos físicos que são necessários para realizar alguns tipos de autenticação, como chaveiro para acessar uma conta ao banco e o token USB. Porém, nós temos a melhor ferramenta, que é o nosso próprio celular, que os seus apps geram os OTPs. Os OTPs fazem com que o usuário informe uma nova senha a cada acesso. Com isso, acaba ajudando a autenticação tradicional, que é baseada em senha. Várias implementações incorporam na autenticação de dois fatores, garantindo que a senha de acesso único requer algo que uma pessoa possui, como um pequeno dispositivo com uma calculadora OTP embutida, um smart card ou até mesmo um celular específico. E também algo que uma pessoa conhece, como um PIN. Funciona a dupla autenticação? Primeiro você entra no site que você deseja se cadastrar ou deseja fazer login. Em seguida, você digita o que sabe como fator de conhecimento, que é o login e a senha. O servidor recebe essas informações e identifica o usuário na sua base. Em seguida, solicita que o usuário inicialize a segunda etapa de autenticação. Essa etapa pode envolver mais de uma forma de autenticação, sendo por aplicativo, aplicativo de token. Enfim, o usuário inicializa o segundo fator, seja qual ele escolher. Depois que ele valida, ele é de fato autenticado e recebe as permissões para acessar esse serviço. Por que a dupla autenticação é importante? Bom, ela já era bem importante, mas com a pandemia o uso de tecnologias aumentou, pois agora temos que trabalhar em casa, estudar em casa, fazer quase tudo em casa. Com isso, as engenharias sociais ou manipulações por pessoas se passando por golpistas na internet aumentaram em 60% segundo o levantamento da Federação Brasileira dos Bancos. Bom, como vocês podem ver na tabela, ela mostra os crimes mais ocorridos durante a quarentena. E um dos mais ocorridos foi o phishing. O phishing é um fraudador que utiliza e-mails, sites e aplicativos para roubar seus dados pessoais, a partir do momento que você abriu. Alguns serviços que disponibilizam a autenticação de duas etapas são o Google Authenticator, sendo um software de token que implementa a dupla autenticação usando algoritmo baseado em tempo. Apesar dele ser o mais popular dentre os demais, isso não significa que ele é o melhor.
Apenas utilizamos ele porque achamos mais informações sobre ele. Tem um LastPass Authenticator, que também faz esse serviço de dupla autenticação. Esse app gera senhas de 6 dígitos com prazo de validade, para dessa forma aumentar a segurança do usuário. Sua principal vantagem é a liberação do login, usando somente um toque, sem precisar de código. Tem o Auth, que se for comparado com os outros serviços, ele é simples até, porém não deixa de ser um serviço que te ofereça uma autenticação de 2 fatores seguro. Tem também o Microsoft Authenticator, que permite o usuário fazer o gerenciamento em 2 etapas através da geração randômica de um código numérico. Esse código é renovado a cada 30 segundos e é exigido a cada autenticação do controle de acesso. Resumindo, você pode até salvar o código, decorar, mas outro código é gerado em segundos e o anterior não servirá de nada. Além disso, ele é gratuito para Android e iOS. Também tem o Canome. Esse serviço tem um diferencial por conta de fazer reconhecimento facial, vocal seguro e, além de facilitar a vida do usuário, proporciona autenticação multifatorial móvel. E por fim, ficou o Duo. Ele traz uma autenticação de 2 etapas usando um toque e é disponível para Android e iOS. O protocolo que usamos foi o SSH, de Security Socket Shell. Uma tradução livre seria uma cápsula segura. Bom, ele é um protocolo de rede para uso remoto, ou seja, de uma origem para um destino, em determinada distância, pode ser uma distância grande ou uma distância perto. Ele usa uma criptografia chamada hashing, que é uma criptografia unidirecional. A origem tem uma chave exclusiva que cifra essa mensagem e o destino tem outra chave também exclusiva que decifra essa mensagem, entregando a mensagem íntegra e sem danos à informação. Outro exemplo de como funciona o protocolo CSH, esse protocolo de forma que faz conexões remotas, é que, por exemplo, ele é útil porque a gente pode se comunicar à distância com outra máquina. Por exemplo, temos um data center lá do Japão, só que a gente não vai lá do data center do Japão só para mexer no servidor deles. Então, a gente vai se comunicar à distância com aquele servidor utilizando o protocolo CSH. E a máquina local nesses serviços, ela só vai ser utilizada para se comunicar remotamente com outra máquina. O cenário ele vai ser importante para mostrar a importância desse duplo fator de autenticação. E também a importância também até do protocolo CSH. Bom, vamos precisar de um servidor CSH e um cliente CSH. Tudo que você fizer no cliente CSH, você estará fazendo no servidor CSH, porque vocês estarão conectados remotamente. O celular entra nessa estrutura da nossa parte prática. Bom, o celular ele vai gerar um token para a gente, os tokens OTP. O que é o OTP? O OTP são tokens gerados de forma aleatória e que mudam a cada 60 segundos. A gente vai escanear o QR Code no cliente CSH. E depois que escanear esse QR Code no cliente CSH, vai gerar os tokens para a gente. Esses tokens, essas senhas descartáveis que mudam a cada 60 segundos. Ou seja, ele vai ser importante porque ele vai ser vai ser o código de verificação da nossa conta. Depois que a gente tiver aplicado todas as configurações naquele usuário que a gente criou, aí sim a gente vai usar esses tokens. Para nossa parte prática, iremos utilizar o VirtualBox, pois ele é um simulador de sistemas operacionais e simula um ambiente real, por isso optamos por ele. Já para acesso remoto, iremos utilizar o PuTTY, que nada mais é que um software de conexões remotas que usa protocolos SSH ou Telnet. E ele funciona tanto em Windows quanto em Linux. Após a instalação do Debian no VBox, utilizaremos esse comando para a instalação do protocolo SSH. Com o SSH instalado, já é possível fazer a conexão via PuTTY com o nosso servidor Debian. Bom, para fazer essa conexão via PuTTY, precisaremos primeiro do nosso IP do nosso Debian. Bom, por uma questão de preferência, usaremos este comando para a instalação da ferramenta NetTools,
que é um pacote com várias ferramentas úteis para a rede. Poderíamos ter usado o comando IP-A para mostrar nosso IP, mas decidimos usar essa ferramenta. Bom, com a ferramenta NetTunes instalada, agora temos como visualizar o nosso IP com este comando. Bom, nosso IP está na terceira linha no inet 192.168.1.8. Essa é nosso IP do nosso Debian. Bom, agora com posse do nosso IP, podemos fazer o acesso remoto colocando o IP em hostname. Bom, após entrar com o seu IP, ele vai redirecionar você a essa tela. Basta você colocar seu login quando você criou o Debian e sua senha. Pronto, agora estamos conectados via SSH no servidor Debian. Bom, passo muito importante é entrar como root para poder fazer alterações dentro do Debian. Para isso utilizamos o comando suroot e coloca a senha do root. Lembrando, tudo criado previamente quando se cria o Debian, né? Se instala o sistema operacional Debian. Devemos agora arrumar nosso fuso horário com este comando. Escolhemos a área geográfica América e São Paulo. Pronto, agora estamos na América São Paulo. Este comando serve para ajustar os horários e sincronizar os servidores. Com este comando fazemos a sincronização dos relógios mundiais. Ele demora um pouco. Bom, aqui está dizendo que é 16 de maio às 13 da tarde, exatamente o horário de agora. Em seguida executaremos este comando que ele serve para instalar em si o protocolo NTP, que é o protocolo para servidor de relógios. Agora vamos de fato instalar o nosso principal serviço que vai funcionar esse duplo fator de autenticação na conta. A gente vai dar o comando apt install libpan-google-authenticator. E basicamente ele foi criado para proteger a autenticação do usuário com o segundo fator, com base no tempo, que é o TOTP, ou com base no contador, que é o HOTP. Bom, com tudo previamente configurado, iremos adicionar um usuário com o comando adduser. Agora é o nome do usuário. Eu vou colocar user. Pronto, agora para digitar uma nova senha, vou colocar root mesmo. Root de novo. Aqui são complementos de descrição, caso você queira descrever de uma melhor forma um usuário dentro da rede. Outros, a informação está correta? Sim. Pronto, agora vamos entrar dentro do usuário com o comando su e o nome do usuário, user. Estamos dentro do usuário. Agora basta digitar o comando Google Authenticator para adicionar um QR Code vinculado àquele usuário. Bom, agora temos o nosso QR Code, basta escaneá-lo pelo aplicativo do celular, que é do Google Authenticator, que ele te dará um token para você, sempre quando for abrir o seu usuário, logar no seu usuário, ele perguntará um código de verificação em 2 etapas, como vai ser mostrado. A configuração do QR Code, você instala o aplicativo Google Authenticator na Play Store e vem adicionar e ler um QR, que é um QR Code. Aí você aponta. Calma aí. Pronto, ele leu e adicionou uma conta no seu dispositivo, com o nome tudo certinho já. Mas ainda não acabou as configurações no servidor. Bom, com este comando iremos fazer algumas alterações dentro do serviço SSH. Bom, primeiro devemos encontrar o permit root login, ou seja, ele vai permitir o login do root. Aí se tira toda essa parte e coloca um yes. E o próximo é o challenge response authentication, alterando de no para yes. E por que a gente vai utilizar esse Challenge Response Authenticator na dupla autenticação? Porque ele controla o suporte para esquema de autenticação interativo com o teclado. Esse interativo com o teclado, ele acomoda, né, vamos dizer assim, o pan-autenticação do servidor. Ele fornece um diálogo múltiplo de resposta ao desafio com o usuário, onde o servidor ele envia
um texto ao usuário. O usuário digita uma resposta e esse processo pode se repetir várias vezes. E agora a gente vai entrar no arquivo /etc/pan.d.cshd. Esse pan, ele autentica, né, os usuários com base nesse conteúdo de um arquivo que é especificado. E vamos digitar o comando acima chamado alt-requirit pan _google _authenticator.cso no lock. A palavra no lock no final da última linha informa ao pan que este modo de autenticação pode ser opcional. E depois que a gente digitar esse comando, a gente dá um Ctrl+O e salva o arquivo também. Bom, esse comando serve para dar um restart no protocolo SSH para ver se está tudo certo. Aqui está mostrando OK quando eu dei restart, então quer dizer que está tudo funcionando. Bom, o último passo é testar para ver se está realmente funcionando. Vou entrar com o meu usuário user. Aqui ele já pede o código de verificação. Código de verificação. No meu celular está dizendo que é o 355-78798. Dá um OK. Password, que é root. E entrou, logou no meu usuário com a verificação de 2 etapas. Meu grupo se reuniu várias vezes, porém nessas reuniões foram mais para arrumar a documentação e fazer os slides da apresentação. Nossa conclusão é que esse duplo fator nos dá muito mais segurança. Não é 100% eficaz, mas dificulta muito o acesso de pessoas não autorizadas em nossa conta. Vários métodos para hacking estão espalhados pela internet. Seu dever como usuário é se precaver ao máximo e sempre buscar algum tipo de informação relevante para a segurança. Senhas difíceis com caracteres maiúsculos ou caracteres especiais, como arroba, hashtag, etc., já não são suficientes para que o invasor te hackeie. Temos que evoluir junto com a tecnologia, pois só assim estaremos realmente seguros. Esses foram os sites consultados durante todo o progresso do TCC. Esperamos que tenham gostado. Obrigado.